Oi, meu nome é Elaine Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. O vídeo de hoje eu vou falar sobre regas, sobre quais os procedimentos mais adequados para a gente regar as nossas suculentas. É um assunto que muita gente tem dificuldade, né? E eu resolvi falar desse assunto com vocês. Então, para começar a rega de suculenta, eu sigo alguns critérios. Eu vejo sempre se o substrato está seco, isso que a gente sempre fala para todo mundo, né? Que o substrato tem que estar seco para poder regar. Outra coisa que eu sigo também como regra é que a hora que eu regar a suculenta, que a água corra um pouquinho no fundo do vaso. Sempre é bom escorrer um pouquinho no fundo do vaso. Por que isso? Por que escorrer no fundo do vaso? Porque para molhar adequadamente todas as raízes da planta. Porque não adianta molhar o substrato só superficialmente e as plantas não receberem a água nas raízes, que é por onde elas vão absorver. Então, se for só superficialmente, elas não vão absorver a quantidade de água necessária. Essa lindeza aqui é a Blue Waves, né? Uma Echeveria Blue Waves. Gente, olha que coisinha mais fofa que tá esse vaso. Olha que plantinha mais linda. Essa Echeveria querência. Tá muito bonitinha. Então, uma das outras, assim, regras que eu sempre sigo é o tipo de vaso. Vasos de plástico, vocês podem ver que até aqui esse carretel fica na chuva e os vasos que ficam para cá são os vasos de plástico, tá vendo? Eu deixo sempre os vasos de plástico no fundo e os de barro na frente, porque os de barro eles podem receber mais água, porque eles não são impermeabilizados, então ele chupa a água e com isso a gente tem que regar mais também, porque fica mais seco mais rápido. O ideal é se a gente sempre usar um palitinho ou alguma coisa que, olha, choveu ontem, tá vendo? Esse substrato dessa crassulazinha aqui, ó, tá completamente seco. Já aqui, ó, nessa Silver Star está molhado. Tá vendo? Essa aqui é a Graptoveria Silver Star. Uma outra coisa que também a gente sempre procura ver é planta. Que tipo de planta? Essa daqui é uma Graptoveria opalina e ela tem a folha bem gordinha. Então, ela armazena nas células dela muito mais água que uma outra planta, como uma crassula com uma folha mais fina, uma outra planta pendente com uma folha mais fina, precisaria de água. Ela precisa de um pouco mais de rega do que uma crassula, por exemplo, ou um cedo com a folha mais fininha. Essa crassula aqui é uma crassula pelúcida. Essa crassula pelúcida aqui, por ela ser assim, com essas folhinhas bem fininhas assim, ela precisa de mais rega do que uma planta como a opalina que eu mostrei para vocês. Uma outra planta que gosta muito de muita rega são os ripsales, porque é o tipo de lugar que eles ficam, né? Por isso que eu gosto sempre de dar as identificações para vocês, porque dependendo do local que a planta é de origem da planta, ela vai precisar de mais ou menos água. Um outro fator que é muito legal a gente sempre observar é o clima, né? O clima da sua região. O clima da sua região é mais úmido, é menos úmido. Aí isso também é um fator que influencia. Aqui em Botucatu ele venta bastante, então as plantas pendentes têm a facilidade de secar mais fácil, por conta desse clima mais, que venta mais, né, do que os outros climas. Climas mais quentes também. Olha que linda, minha cebola ornamental tá brotando. Então, climas mais frios tem tendência de ser um pouco mais úmidos. Então, você precisa regar menos também pela quantidade de umidade relativa no ar. Isso é sempre bom observar também. Uma pessoa que mora num clima, no Nordeste, por exemplo, um clima mais árido, é diferente do que mora mais para o Sul.
Então, é uma coisa legal de você observar. Aí você vai observando se a planta vai secando, se ela está sentindo, desidratação. E o legal é ela não se desidratar demais. Por que é legal que a planta não se desidrate demais? Tem gente que espera a planta murchar as folhas para poder regar. Olha que gracinha. Essa é uma planta que precisa de muita rega. Ela gosta muito de água. O vídeo tá meio escuro porque hoje aqui tá bem nublado, tá bem escuro o dia. Então, ela é uma planta que precisa de muita rega. Essa aqui é a Soleirole. Essa para mim é uma trava-língua, o nome dessa plantinha. Porque ela tem as folhas miudinhas, tá vendo? Fininhas. Se eu consigo focar bem. Ela tem as folhas miudinhas e fininhas. Então, ela não tem muito lugar de armazenamento, além dela ser uma planta pendente. Então, o que a gente vai observar? Se a planta é pendente, se a planta é uma planta de sombra, do lugar que ela veio, se é um lugar que precisa de mais regra. Por exemplo, os Rhipsalis, é o meu gênero favorito. Os Rhipsalis precisam de mais rega e, se possível, molhar eles, borrifar água neles. Aqui, de vez em quando, eu jogo água com mangueira mesmo neles todos, por conta disso, de preservar a umidade em volta dele, pelo local de origem, né? Que a maioria dos Rhipsalis é aqui da América do Sul. Olha, uma planta que gosta muito de águas, como eu falei, as pendentes, pode até ver a folhinha desse Jacobsene, olha. Esse Senescio Jacobsene, ela tá até mais enrugadinha, mas não é que tem tanto tempo que eu não rego, não. Deve ter uns 4 dias que ela não recebe água. É por ser uma planta pendente, aqui em Botucatu tava bem fresco e hoje amanheceu, essa noite que passou, choveu bastante. Mas tava muito seco o clima aqui. Algumas plantas também a gente pode observar que às vezes elas ficam meio opacas. Pode ser falta de água. Um dos fatores que pode ocasionar isso é a falta de água. Queria mostrar para vocês o desenvolvimento da minha Lovely Rose. Olha como ela já tá parecendo uma rosinha mesmo, né? Ela tá muito linda, ela já cresceu bastante. E essa é uma planta que não necessita de tanta rega, porque ela tem as folhas mais grossas. Então, gente, se vocês ficaram alguma dúvida a respeito de rega ainda, gostaria que vocês deixassem para mim na caixa de comentários. Fiquem todos com Deus e paz e bem.